Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um tema que é tão importante e tão especial, que é o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento hoje ele é tratado sob a perspectiva maniqueísta de um confronto entre liberdade de expressão e privacidade. E apesar dessa discussão ser muito importante, o que nós buscamos é trazer um outro ponto de vista, um ponto de vista imprescindível, que seria a questão da saúde individual. Quando a gente pensou nisso, como surgiu o tema? Conversando sobre a questão da privacidade, entendendo a privacidade como gênero, do qual são espécies a intimidade e a vida privada, nós começamos a questionar o seguinte: será possível tutelar esse bem de uma forma eficaz e justa se você não puder transcender o trauma? Seria suficiente uma indenização se você não pudesse transcender ao evento danoso, se esse evento danoso fosse eternizado? Quer ver um exemplo? Se fotos não autorizadas fossem divulgadas na internet, adiantaria receber uma indenização? Hoje em dia, adiantaria ter a punição penal do agente causador se essas fotos ficassem recirculando na internet, submetendo vocês a uma situação que para vocês é tida como vexatória ou vergonhosa? Adianta? Então, se você não pode transcender aquilo que lhe faz mal, se você não pode reconstruir a própria vida, a indenização por si só não é suficiente para tutelar o bem jurídico. E não é suficiente para realizar, na máxima medida, o objetivo, que é a dignidade humana. Então, quando a gente começou a pensar o direito ao esquecimento sob uma outra ótica, sob a ótica da saúde individual, nós nos deparamos com situações em que ministros dizem que o tempo apaga a dor. E a minha pergunta é: qual é a cientificidade desse argumento? E qual tempo apaga qual dor? E quem é que vai aferir isso? Se você pode simplesmente estabelecer uma tabela, né, de 1 a 2 anos, 3 a 4, 5 a 6, isso não faz sentido. Falta um caráter científico nisso, isso é de uma subjetividade que leva a decisões muito injustas, né? Bom, é importante que a gente entenda que esquecer não significa apagar. Esquecer é tirar da consciência aquelas situações que fazem mal à saúde de alguém. Esquecer é um recurso da fisiologia humana. O cérebro humano dispõe de recursos para que a vida em sociedade seja possível. E dentre esses recursos, nós temos a extinção, a repressão e a falsificação de memórias. A gente vai falar deles um pouco mais para frente. Mas o que eu queria trazer para vocês no primeiro momento é o seguinte: ninguém aqui quer falar que um direito deve prevalecer sobre o outro, como alguns doutrinadores colocam que a liberdade de expressão prevalece a priori. Né? E aí eu fico questionando: prevalece a priori em relação à privacidade, mas será que prevaleceria a priori em relação à saúde também? Então, são esses os questionamentos que levam a gente a olhar o direito ao esquecimento sob uma outra perspectiva. Ninguém nega de forma alguma que a história, a memória coletiva, elas são patrimônio cultural de um povo, né? Ninguém nega esse direito. O que se busca é que a informação ela seja dada e seja vinculada, mas que haja o estabelecimento de uma vida útil para essa informação, para que depois dessa vida útil a pessoa possa reconstruir a própria vida, né? É claro que a discussão clássica é importante, ninguém defende a censura, né? Mas o fato de não haver censura prévia não significa que não há danos que precisam e que possam ser indenizados se comprovadamente gerarem algum tipo de violação à personalidade, mas sobretudo à saúde individual, comprovadamente, né? As emoções, elas são... Quando a gente pega o Dr. Ivan Esquerdo, que é um médico argentino naturalizado brasileiro, e os estudos dele sobre memória, ele mostra que as emoções, elas têm um papel determinante na fixação das memórias, ou na formação das memórias. E ele fala da existência da memória trabalho, da memória de curta duração, da memória de longa duração, que infelizmente é um tema muito interessante, mas que não tem tempo de falar disso, tecer minúcias sobre isso agora. Mas o Dr. Ivan Esquerdo, ele fala, então, dos mecanismos que o cérebro humano tem de extinguir essas memórias
ou de esquecer. É muito mais uma arte de não lembrar do que uma arte propriamente de esquecer. Os mecanismos de extinção têm a ver com um novo aprendizado, os mecanismos de repressão foram muito estudados pelo Freud, que é você retirar da consciência aquela situação que te faz mal, e aí você não apaga, aquilo existe, e inclusive se você for submetido a uma situação semelhante, essas memórias elas voltam, né? Então mais uma forma, é a arte de não lembrar, não é a arte de esquecer. E tem os mecanismos de falsificação de memórias que a gente pode falar aí da síndrome de Estocolmo, né? Mas que infelizmente a gente não tem tempo de abordar todos eles agora. Mas a questão ninguém está discutindo está defendendo que as pessoas não sofram as consequências de um ato pretérito. Não se trata disso. Se trata de estabelecer o quanto de tempo esse fato tem interesse social sobre ele. O quanto de tempo que deve prevalecer a liberdade de expressão, o quanto de tempo que deve, a partir de então, dar uma prevalência maior à saúde, ou mesmo à personalidade, à privacidade. E aí eu vi algumas pessoas falando, mas o reconhecimento de um direito ao esquecimento poderia ensejar a má-fé e poderia fomentar a indústria do dano moral. E o primeiro susto e impacto que eu tenho é o seguinte, mas o preceito clássico do direito é que a má-fé é comprovada, a má-fé não é presumida. Né? Então como é que você está presumindo que o reconhecimento de um direito vai fomentar uma indústria de dano moral? Né? Claro que os fatos históricos, eles são patrimônio cultural de um povo, mas como é que a gente faz para realizar todos os direitos na máxima medida possível? E aí a gente pensou em critérios de marcos temporais, de estabelecimento de vida útil da informação, que seria o seguinte: no momento do fato, no momento que ocorre o fato, a liberdade de expressão prevaleceria sem nenhuma restrição, salvo as restrições de veracidade, de respeito, enfim, prevaleceria. Passado um tempo, essa informação ela deixa de ser tão importante, ou ela perde um pouco do interesse popular, e a gente passa então a privilegiar a questão da privacidade ou da saúde individual. Então os dois direitos, seja saúde e personalidade, seja a liberdade de informação, de expressão e direito à informação, seriam realizados, só que em momentos distintos, né? E obviamente a gente tem que pensar, principalmente pensando na saúde, que a saúde ela é um dever do Estado, mas ela é também um dever dos particulares na medida da não intromissão. E quando a gente olha o artigo 57 da Carta da Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma enfermidade, né? Então a gente tem que entender o seguinte: cada estado emocional, com o seu aguadeiro de substâncias neuromoduladoras, que aqui também não cabe falar, ele serve à fixação de uma memória. E essas memórias, elas podem ser por mecanismos naturais mesmo, ou induzidas por psicoterapia, elas podem deixar a consciência, mas elas não são apagadas. Então, em qualquer momento, elas podem retornar. Quando a gente pensa, e aí trazendo só para finalizar um caso prático, no caso Aida Cury. O caso Aida Cury era uma menina de 18 anos, em 1958, que foi vítima de violência sexual e foi morta. Tempos depois, a Rede Globo de televisão resolveu fazer um linha direta justiça, trazendo de novo o caso Aida Cury. E aí os irmãos entraram com uma ação ordinária tentando impedir a Rede Globo de veicular o programa e, em não sendo possível impedir, pleiteando indenização por danos morais. Eles perderam em primeira instância, foi julgado pelo STJ, também foi o caso, não foi concedido a eles o direito, e agora o caso está no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Mas quais foram os argumentos, né, ou alguns argumentos que chamaram a atenção, só para a gente finalizar? O primeiro foi que o tempo apagador. Isso para mim não é um critério científico. Quem é você para me dizer qual tempo apaga qual dor, né, e quanto é esse tempo? E falaram também que a memória da morte seria um mero dissabor. Então pensem comigo sobre o que a gente conversou. Se a repressão de memória ela visa retirar da consciência uma condição emocional traumática, e se a pessoa, quando ela é exposta novamente a uma circunstância semelhante, essas memórias retornam, imagine o que é rever
a foto, ainda que 50, 60 anos depois, 50 anos depois, a rever a foto da irmã ensanguentada, arremessada da janela e dos agressores. Olha, não se trata de censurar o programa, mas não venha me dizer que reviver essa história não é um mero dissabor. E aí a gente começa a conversar se não há um abuso, né, em nome de uma venda comercial de uma empresa, se não há um abuso na exploração, por exemplo, das fotos, né, a rever a foto ensanguentada de uma irmã, como isso pode ser mero dissabor? E aí não se trata de esquecer o passado, se trata de reconstruir o presente, né? Não se trata de apagar as informações das fontes originais, né? Mas de impedir essa superexposição a essa memória através da mídia ou da rede de computadores ou mesmo através do programa de televisão. Porque você fala, só ele não assistia TV, mas os vizinhos assistem, as pessoas do bairro assistem, as pessoas da escola, enfim, de todos os lugares assistem, e isso é reavivado na alma daquela pessoa, né? Então, se por um lado nós somos aquilo que nós lembramos, nós somos também aquilo que nós escolhemos esquecer, né? E o erro de nada esquecer é a guerra eterna. Porque a pessoa que não pode esquecer, se você não pudesse esquecer, se você não pudesse transcender o trauma, mulher nenhuma vítima de violência doméstica reconstruiria sua vida ao lado de ninguém. Criança nenhuma que sofreu bullying na escola voltaria à escola. Nenhuma pessoa que sofreu um acidente de carro voltaria a dirigir carros. E se o cérebro humano te dá essa possibilidade de reprimir essas memórias para que você reconstrua a sua vida, para que você tenha uma vida normal, será que é possível, será que é legítimo impedir alguém de reconstruir a própria vida? Então, ninguém está querendo negar às gerações futuras o direito de conhecer a sua história, de aprender com os erros, até para que eles não se repitam. O que nós pensamos é que o que tem que ser perpetuado são as lições e as experiências, e não as punições e os estigmas. E só para finalizar, eu queria dizer que talvez, em muitos casos, pior do que a morte é só a imortalidade não autorizada de uma informação ou de um evento. Muito obrigada, desculpa se eu transcendi um pouquinho aí o tempo, e numa nova oportunidade a gente conversa de uma maneira mais detalhada. Uma boa noite para vocês, tchau, tchau.